Abre comigo em Gênesis 22 e depois você já vai deixar aberto em Gênesis 22. Hoje é uma manhã de ceia. É um dia que nós lembramos do sacrifício de Jesus. É um dia que a palavra ela vem para que nos examinar se nós estamos no prumo, no chamado, no fundamento correto daquilo que Deus nos chamou para ser como igreja. A ceia tem esse fundamento. Fazer você olhar se você está corretamente, inserido corretamente no padrão bíblico, no padrão correto das Escrituras, amoldado ao corpo de Cristo, a sua igreja. Lembrando que Ele voltará. Amém? Gênesis 22. Passados esses acontecimentos, Deus submeteu a Abraão a prova, convocando Abraão. Abraão, Abraão, ao que ele lhe redarguiu, eis-me aqui, Senhor. Então Deus lhe ordenou: toma Isaque, teu filho, teu único filho a quem tu amas, e vai à terra de Moriá e sacrifica-o ali como holocausto, sobre um dos montes que eu te indicarei. Abraão se levantou bem cedo, selou seu jumento e tomou consigo 2 dos seus servos e seu amado filho Isaque. Ele ainda rachou a lenha para o holocausto, se pôs a caminho rumo ao lugar que Deus havia mostrado. Amém? Essa manhã, além da palavra principal que eu vou estar ministrando hoje, eu quero estar trazendo essa palavra como uma palavra de oferta para a igreja. Porque uma análise que nós devemos fazer é: por que Deus nos pede oferta? Por que Deus muitas vezes nos ordena dizimar, ofertar, atender os necessitados, ofertar em missões? Por que Deus pede isso? Eu tenho enfatizado muitas vezes, mais do que fazer, é entender claramente, biblicamente, o que Deus nos ordena fazer. Quando Deus ele pede Isaque a Abraão, ele está provocando no coração de Abraão aquilo que muitas vezes poderia ser um ídolo no coração de Abraão. Mateus 6:24 diz assim: não servir a 2 senhores. Nós não podemos servir a Deus e não podemos servir a Mamon. Por quê? Porque o dinheiro, as riquezas, ela pode ser um Deus no nosso coração, se nós não colocarmos ela no lugar correto. Então, todas as vezes que uma pessoa ela tem um desafio de dizimar, de ofertar, ou abençoar outras vidas que Deus manda, muitas vezes aquilo pode ser um ídolo em nosso coração. Então, diretrizes como essa são muitas vezes para trabalhar o senhorio de Deus no nosso coração. Eu ainda vou pregar essa mensagem, as 5 características que nós vamos ser provados dentro do caráter de Deus. E uma delas é: existe um período que Deus permite em nossas vidas, a vontade permissiva, de uma determinada escassez para provar o nosso coração. Para ver se nós permanecemos fiel ao chamado de Deus, fiel à palavra de Deus, fiel à ordem de Deus, mesmo quando as coisas não estão favorecidas para nós. Se nesse momento a gente realmente confia em Deus, se Ele mesmo realmente Ele é o nosso Senhor e Salvador. A gente vê
Na oração do Pai Nosso, algo muito importante que ele diz assim, o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Mateus 6 vai dizer, não andei ansiosos pelo que haver de comer, o que beber e o que vestir. Qual é o desafio desse tempo para todos? Uma ansiedade pelas coisas futuras. Eu sou convertido há 15 anos e desde o início da minha conversão sempre fui muito intenso. E posso te dizer uma coisa, já vi muita gente se desviar em períodos de escassez, a negociar o propósito por uma proposta momentânea e passageira. Muita gente. Deus tem um chamado para nós. O Senhor tinha um chamado para Abraão. Um chamado que ele seria uma grande nação. Um chamado que todos que abençoariam ele seriam abençoados. Abraão foi um homem extremamente rico em seu tempo. E ele, em determinado momento, ele não pega os despojos de uma guerra para que, de fato, ninguém ousasse a dizer assim, eu não me tornei rico por causa de vocês. Mas que as pessoas olhassem para ele, para a riqueza dele e entendessem que foi Deus que os prosperou. E isso é o nosso desafio. Que o Senhor nos prospere. Mas entenda uma coisa, eu e você vamos ser desafiados. Abraão, quando ele tem esse pedido, ele rapidamente, ele vai lá e se apronta para aquilo ali que Deus pediu para ele. Quando Deus te pedir algo, não demore para fazer isso. Não só financeiramente, mas em outras situações. Nós podemos passar um momento de pressão. Mas quem é o nosso Senhor no momento da pressão? Quem é o nosso Senhor? A necessidade, ela não pode mudar o curso do propósito ao todo. Porque se a necessidade muda o curso do propósito ao todo, o nosso Senhor não é o Senhor Jesus. Porque Mamon, ele traz ansiedade, ele traz preocupação, ele traz desespero. E isso começa a tomar a nossa mente para nos tirar o foco do senhorio de Jesus. E por Abraão não perder o foco do senhorio de Jesus, nós vamos ler a história depois, a providência já estava pronta para ele. Ele só precisou se submeter ao processo do chamado. Ponto. Amém? Essa é a palavra de oferta essa manhã. Você que trouxe seu dízimo, sua oferta, eu quero orar com você. Pai, em nome de Jesus, eu quero orar pela nossa igreja, Senhor, por todos nós. Eu sei que muitos irmãos aqui estão passando alguns desafios, algumas pressões muito grandes, Senhor. Mas eu oro agora, Senhor, como pastor dessa casa. Eu te peço, Senhor, derrama uma graça, derrama uma sabedoria
derrama um espírito de excelência, derrama o teu favor sobre nós, em nome de Jesus. Que toda preocupação em relação às finanças comece a ser colocada agora aos pés da cruz. Eu oro que a partir de hoje, Pai, milagres sobrenaturais financeiros se abrem no nosso meio, para a honra e glória do teu santo nome. Mas eu oro também, Senhor, que um coração generoso se amplie em nosso mundo, que nós não venhamos reter aquilo que é separado pelo Senhor para a expansão do Evangelho, para aquilo que é a oferta de justiça, a oferta de missões, a manutenção da tua casa. Assim como o Senhor cuida de nossas casas, o Senhor provê sobre nossas casas, Pai. Provê sobre a tua igreja, provê sobre o teu povo. Senhor, abra milagres sobrenaturais. Abra ideias criativas, em nome de Jesus. Amém? Nós abençoamos os dízimos e as ofertas em nome de Jesus. Amém? Pode trazer o seu dízimo, sua oferta. Me veio algo muito forte aqui no meu espírito. Eu queria liberar essa minha. Quantos aqui têm orado a Deus? Quantos aqui têm orado a Deus por mais recursos? Levanta a mão. Levanta a mão, não precisa ter vergonha. Quantos aqui entendem que essa oração por recurso, ela precisa vir movida pelo entendimento de propósito? Deus libera recurso em meio a um propósito. Ele dá pão, que é para as necessidades básicas, mas ele dá semente para a expansão do reino. Então, além de você orar, pedindo recurso, um milagre, em favor de Deus, ore pelo entendimento do propósito. E ore pelos fundamentos e princípios que esse propósito não tem que conter. Todo propósito liberado, ele tem diretrizes específicas dentro daquele propósito que não podem ser negociadas para que ele se cumpra. Então, quero te liberar essa palavra. Entenda o propósito, entenda as diretrizes, os fundamentos que esse propósito vai conter para você ter a visão clara, para você não negociar e não se desviar depois no meio do caminho. Você entendeu o que eu estou dizendo? Deus, ele abençoa segundo o seu propósito. Então, qual é o propósito de Deus? E o que está contido nesse propósito? Amém?